Olá! Através da Bíblia, Deus pode falar com você. E para nossa meditação, eu gostaria de ler o que está escrito lá no Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo e alguns versículos sequentes. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Embora muitos julguem esta palavra em ser uma palavra simples, em ser uma palavra já decorada daqueles que frequentam a igreja, ela não é uma palavra qualquer, porque Jesus não estava se dirigindo a uma pessoa leiga, a uma pessoa comum, a uma pessoa sem entendimento das coisas de Deus. Jesus estava se dirigindo a Nicodemos, um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus. Nicodemos, veja só, foi um fariseu. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e os essênios. O que isso quer dizer? Nicodemos era um dos principais líderes judaicos, professor nas sinagogas. Nicodemos, ele fazia parte dos três principais grupos dos judeus. Trazendo para os nossos dias para a gente entender, basicamente é como nós temos algumas divisões dentro das igrejas evangélicas, por exemplo. Temos os pentecostais, temos os tradicionais, temos os neopentecostais. Todos são evangélicos, porém cada um tem uma linha de seguimento da Bíblia e das suas práticas religiosas, das suas crenças. Assim eram os judeus. E Nicodemos era um fariseu, um judeu fariseu, e ele era príncipe, ele era professor, ele era um dos mais importantes, fazia parte do Sinédrio de Jerusalém. O que é o Sinédrio de Jerusalém? A palavra sinédrio grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon ou archon, que significa governador. Termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. O Sinédrio era uma suprema corte dos judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. O significado da palavra Sinédrio transmite a ideia de assembleia, concílio, tribunal, e vem do grego Sinedrion. O que me chama a atenção é que uma palavra hoje tida como tão simples foi a palavra dirigida de Jesus a um homem tão importante, um judeu, fariseu e membro do Sinédrio. Ele poderia utilizar uma palavra um pouco mais teológica, um pouco mais profunda em conhecimento, para falar com alguém que sabia manejar a Torá, sabia das leis, mas não. Ele usou uma palavra extremamente
extremamente simples. Tão simples que sequer um homem tão sábio pôde entendê-la. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus durante a noite, talvez para não ser reconhecido, ou talvez para não incomodar Jesus durante as suas atividades ao decorrer das horas do dia. Então, ele conseguiu ter um encontro com Jesus durante a noite. E Jesus começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo. Mas como assim? Como um homem já grande pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, se você, que é um conhecedor, é um estudioso, é um professor, não está entendendo dessas coisas normais, como é que você vai entender das coisas espirituais? Jesus estava indo em direção à fragilidade de Nicodemos, porque todos nós temos uma fragilidade. Alguns têm uma fragilidade com dinheiro, outros têm uma fragilidade relacional, alguém pode ter uma crise existencial, mas a verdade é que não somos bons o suficientes e todos nós temos o que é dito popularmente um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. E Jesus foi ali, com uma palavra simples, direcionando exatamente ao ponto fraco de Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: Nicodemos, você precisa de uma transformação radical para poder ganhar o reino de Deus, conquistar o reino de Deus. A Bíblia nos diz que nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical que é como se você voltasse a nascer, apagando a sua vida antiga. Jesus disse que somente quem nasce de novo pode entrar no céu. O novo nascimento acontece quando você crê em Jesus como o seu Salvador. Crer nele, não conforme o seu conhecimento, conforme as suas convicções, mas crer nele e estar disposto a seguir aos seus mandamentos, a sua vontade e aquilo que ele é essencialmente. Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, esquece tudo que você aprendeu, não que não seja importante, mas vocês não entenderam. Jesus não estava anulando a lei de Deus dada para Moisés, mas Jesus estava querendo dizer que os homens não entenderam. Alguns podem tentar dizer: a lei não vale mais, a lei estava errada. Não, a lei é perfeita. Tão perfeita que é impossível o homem viver segundo a lei. Se você tentar seguir 10 mandamentos e falhar em um, é como você estivesse falhando em todos. Na verdade, a lei veio para escancarar as nossas perversidades, as nossas fraquezas, a nossa crueldade, os nossos erros, os nossos pecados. O que é pecado? É a transgressão da lei, é a desobediência da palavra de Deus, da ordem de Deus. Quando você desobedece a Deus, quando você desobedece, transgride a vontade de Deus, a lei, você está pecando. Então a lei veio perfeita, mas com o sentido de mostrar ao homem que o homem é imperfeito e que ele não pode viver segundo a força dele mesmo, a inteligência dele mesmo. Ele precisa de algo a mais. E o homem não entendeu isso. Foi necessário vir Jesus, cumprir a lei e explicar para o homem o verdadeiro sentido de uma vida com Deus e o que fazer para herdar a vida eterna. Veio Jesus
para morrer na cruz do Calvário, perdoar de vez o pecado da humanidade, para que agora as pessoas olhassem em direção a Ele, olhassem para Ele, crescem nele, aceitassem Ele, para que em sim pudessem ganhar a vida eterna, a salvação. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você vai precisar de uma mudança radical. Você não entendeu o sentido de uma vida com Deus. Vocês não entenderam. Você é um mestre das sinagogas e não entendeu isso. E aí Jesus ainda continua ali na conversa com Nicodemos, dizendo: olha, lembra, porque aí Jesus entrou numa parte mais técnica. Lembra quando o povo de Israel estava morrendo no deserto por causa das suas murmurações, por causa das suas transgressões? E o que Deus fez? Enviou serpentes no deserto para que todo mundo fosse picado e morresse. E aí Moisés clama a Deus. Deus dá uma nova diretriz para Moisés, que levantasse uma gigante serpente no meio do deserto, para que todo mundo que olhasse para a serpente não morresse e fosse curado. Assim, Nicodemos, você se recorda? Claro que Nicodemos se recordava, porque ele era um estudioso, conhecia toda a lei de Moisés e todos os acontecimentos do povo de Israel. Então Jesus agora traz Nicodemos para se envolver nessa conversa e começar a falar coisas que ele entendia. E aí Jesus disse: olha, Nicodemos, assim como aconteceu lá com Moisés e com o povo de Deus no deserto, com o povo de Israel no deserto, assim também importa-se que o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, seja levantado como aquela serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ó Nicodemos, todos aqueles que olharem para mim, eu serei morto numa cruz, assim como aquela serpente foi levantada, eu também serei levantado em uma cruz. Jesus estava falando de si mesmo. Nicodemos ainda não estava preparado para entender isso, mas Jesus já estava fazendo uma menção de si mesmo do que aconteceria com ele. Dizendo: Nicodemos, para de viver uma vida segundo os seus costumes, para de viver uma vida segundo as suas convicções, para de viver uma vida segundo o seu jeito, segundo o que você acredita, segundo o que você estuda, segundo o que é provado para você. E passa a viver uma vida segundo o que eu tenho para te oferecer. Está disposto? Isso é nascer de novo. É matar a si mesmo, a sua própria natureza, e estar disposto a receber algo vindo de Deus e a viver segundo a vontade de Jesus. Eu também te faço esse convite. Embora seja uma mensagem não tão simples, parece ser simples, mas esta é uma mensagem não tão simples assim, que nós não temos dimensão da sua totalidade, porque esta foi uma mensagem pregada por Jesus para um dos maiores líderes dos judeus. Não era um leigo, e nem aquele homem entendeu, quanto mais nós. Mas aqui eu quero fazer um resumo prático, uma aplicação pessoal para a nossa vida, de que precisamos abrir mão dos nossos conceitos, do que eu mesmo penso a respeito de Deus, de como eu acho que tem que ser uma vida com Deus, do que já foi comprovado pela história ou não, e aceitar a viver uma vida segundo a vontade de Jesus e segundo os seus ensinamentos. Olhar para Ele, olhar para Jesus, para os seus ensinamentos, aceitá-lo como nosso Salvador. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus porque ainda você não encontrou respostas, ou porque você não tem provas suficientes, elementos suficientes para te convencer, deixa eu te dizer, deixa essas suas vaidades de lado. Dê uma oportunidade, nasça de novo. Uma mudança radical de vida, a ponto de você apagar a sua velha vida. É isso que Jesus quer te oferecer. A Bíblia diz que não
Quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Estamos vivos espiritualmente, todos nós estamos mortos. Nós estamos vivos, mas espiritualmente todos estamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. O pecado nos separa de Deus, e sem Deus, nosso espírito morre. Por isso, todos precisamos de uma vida nova. Nascer de novo significa voltar a estar unido com Deus, a fonte de toda a vida. Assim nosso espírito volta a viver. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Recebemos uma vida nova. Deixe os seus achismos de lado, deixe as suas dúvidas de lado, deixe os seus aprendizados de lado e nasça de novo. Nasça agora segundo o Espírito de Deus e deixe ser conduzido por Ele, dia após dia. Eu tenho certeza que você vai conquistar a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um dos textos mais preciosos da Bíblia, dito por Jesus para Nicodemos, a fim de que ele entendesse que viver uma vida com Deus significa viver uma vida segundo a direção dele para conosco e não nossa para com ele. Se submeter à vontade de Deus, independente do que você aprendeu, independente do que você acha, suas convicções, suas filosofias, seus estudos, mas estar aberto para um Deus vivo e eficaz e salvador. Deus te abençoe. See you in the next video, guy. Bye.